Lá, gente, o assunto de hoje é um assunto que se faz muito importante, principalmente nesse momento, começo de ano, onde muita gente já está com a síndrome do esgotamento profissional, conhecida como burnout. Você sabe que o burnout foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença ocupacional, né? Isso significa o quê? Que está relacionado à ocupação que a gente tem, profissionalmente falando. A gente está vivendo o mês de janeiro, que é um mês onde a gente faz o alerta, a consciência em relação à saúde mental, a necessidade da gente ter um olhar bem atento, um autoconhecimento grande, né? Isso tudo pode ser, sim, um fator de proteção à síndrome burnout. Porque quando a gente percebe que a gente está indo um pouco além da conta, a gente consegue frear. E essa síndrome não é brincadeira, a gente gera vários sintomas, como exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, ansiedade, depressão. E a gente tem que enfatizá-la, tá? Quero chamar a sua participação. Se você tem alguma dúvida, se você já tem uma questão, se você quer compartilhar algo, manda pra gente lá no nosso Vida Melhor Oficial. E a gente recebe hoje duas queridas para falar sobre esse assunto. A psicóloga Tatiane Mosso e a artista visual Belka, que superou a síndrome do burnout, vai contar um pouquinho dessa sua história pra gente e algumas outras coisas mais. Sejam bem-vindas, muito obrigada, Tati. Uma alegria te receber, muito obrigada. Belka, prazer, seja bem-vinda, viu? Gente, assunto importante, né? Fico pensando que como que a gente está começando o ano e já tem tanta gente com burnout? Não é? Né? Porque, teoricamente, seria bom, assim, começar o ano descansado. Relaxados. Né? Relaxados, mas não é isso que acontece, pelo contrário, né? Pelo contrário, claro. E é importante essa possibilidade da gente falar sobre o Janeiro Branco, sobre a importância da conscientização da saúde mental, porque por muito tempo foi tido como um assunto pouco falado, por pensar que a pessoa que tem um adoecimento, enfim, pode estar sendo considerada uma pessoa louca, né? Sempre foi tido uma pessoa com adoecimento mental sempre muito mal vista. E, na verdade, a gente está falando de uma coisa que todos nós estamos aí, né? Propensos, de alguma forma, a sermos acometidos, porque não é só sobre doenças mais graves, como os transtornos mais graves, esquizofrenia, mas a gente está falando sobre depressão, a gente está falando sobre burnout, sobre pânico, sobre ansiedade, né? A ansiedade, por exemplo, eu falo sempre, eu acho que é importante a gente contextualizar. O Brasil tem o inglório título de ser o país mais ansioso do mundo, né? Então, 9,3% da população sofre com o problema. Eu falo sempre que esse dado, Clau, é de 2016, é a última atualização, é super antigo, né? Então, eu imagino que isso vem crescendo e a gente falando isso sobre os transtornos, né? Quem dirá o que não é identificado, diagnosticado. Então, é muito importante a gente abrir esse espaço. Eu acho que é um compromisso, né? Inclusive do programa aqui, um compromisso com a população, de poder falar um pouco mais sobre isso e alertar sobre os possíveis problemas, né? Então, saúde mental é para todo mundo cuidar. Terceira vez que a gente traz esse assunto focado em Janeiro Branco esse mês. E esse realmente é um tema muito querido para todos nós, Tati. Agora, Belka, me conta um pouquinho da sua história. Você teve burnout? Eu tive o burnout. E o burnout, ao contrário de doenças físicas, as doenças mentais a gente não consegue perceber com uma antecipação. Não existe um check-up. Né, vou fazer um exame de sangue para ver se está tudo bem. São questões da mente, da alma, do espírito e que começa. Então, assim, não tem como a gente ter um laudo prévio ou um tratamento adequado. E quando eu me dei conta, eu já estava num estado bem agravado do burnout, né? E eu só me dei conta, apesar de diversos sinais do corpo, né, como queda de cabelo, tinha questões gastrointestinais, desenvolvi um bruxismo, mas eu só me dei conta quando eu me despersonalizei, eu não me reconhecia mais. Falava, não me reconhecia mais. O que eu costumava rir, eu não ria mais. O que costumava me incomodar, alguém agredindo alguém, também não, nada me incomodava. Então eu anestesiei da vida, assim. E aí foi um momento que eu falei, opa,
eu acho que está acontecendo, eu estou passando por alguma coisa muito grave. E aí que eu comecei a ir atrás de psicólogos, psicoterapeutas, para entender. E foi justamente por essa falta de informação que hoje eu me tornei porta-voz dessas questões, porque todo mundo tem que saber, como a Tati trouxe, não é uma questão de transtorno, é uma questão humana, está todo mundo vulnerável a passar por essas questões de ansiedade, de depressão. Agora, o burnout, até falei isso na abertura, ele tem uma relação com a ocupação que a gente exerce, tem relação com o trabalho, é isso? É isso, Clau. O burnout, ele inclusive a partir de 2022 só, que ele entrou para o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, como sendo reconhecido como uma afetação, né, relacionada ao trabalho. Então, é a doença do esgotamento profissional. O burnout, né, vem de uma sigla, de uma palavra inglesa, diz sobre ter acabado a bateria, assim, acabamos com a energia que se tinha, né? Então diz um pouco sobre o esgotamento. Existem alguns pontos quando a gente fala do burnout que eu acho que são importantes a gente comentar aqui. Primeiro, né, eu acho que o que a Belka falou é sobre esse sentimento de quem vive o burnout, porque quando a gente tem uma febre, por exemplo, e você consegue provar aquilo no termômetro, as pessoas acreditam. Quando você sofre com algo que é invisível, as pessoas às vezes até desconfiam e a dor disso é muito maior, porque é uma dor que é real, mas ela é invalidada, né? Mas o burnout, no ponto que você perguntou, é um adoecimento relacionado ao trabalho, mas importante, Cláudio, não necessariamente sobre quantidade de horas trabalhadas, sobre volume de trabalho. Se eu trabalhar 8, 9 horas no dia, 5 horas no dia e tiver uma relação boa com o trabalho, né, que aquilo não me irrita, aquilo não me traz uma exaustão que o descanso não me recupera, eu consigo funcionar bem apesar da minha relação com o trabalho, a gente pode estar falando de um esgotamento e não necessariamente do burnout, né? A diferença entre o burnout e um esgotamento é quando eu estou cansada, né, a gente vai para a academia, por exemplo, cansa. Você descansa, recupera, no dia seguinte está pronta para outra. O burnout não. Ele não traz essa recuperação no descanso, né? Mas, de novo, não tem a ver com a quantidade de tempo que a gente trabalha, mas com a relação de estresse com o trabalho. Esse é o ponto. Quando eu li sobre isso e vi que o CID caracteriza como esgotamento ocupacional, eu achei muito injusto. Mas muito, porque na mesma hora eu me coloquei no lugar da dona de casa, que não necessariamente trabalha fora, mas que trabalha muito em casa, não é reconhecida, passa por um estresse absurdo. E essa, então, eu pensei, gente, ela tem um burnout, óbvio. Ah, não, mudou o nome. Então eu fiquei pensando assim, será que mudou o nome? Me lembrei, inclusive, de uma história da minha mãe. Minha mãe, a gente sempre teve casa de praia. Minha mãe é nutricionista, hoje aposentada, mas eu me lembro perfeitamente que depois de um mês na casa de praia, que teoricamente seria um lugar para ela descansar, ela saiu e voltou para o hospital para trabalhar como nutricionista e teve que pedir licença, tirar uma licença por estafa, porque ela estava acabada. Porque só quem tem uma casa de praia ou de campo vai entender o que é isso. Você é que menos se diverte. Né? A visita chega, às vezes já acorda de biquíni. Né? E a dona da casa é que se estressa e não é pouco. Né? Então eu fiquei pensando nisso, quer dizer, era um burnout, ela não tinha condição de fazer nada, ela estava acabada. Não é no esgotamento que, como você falou, foi na academia, ficou esgotada, amanhã ela se recupera. Não tinha recuperação, ela precisou tirar licença longa por conta disso. Isso não é burnout? Ele não é categorizado, né, dentro da nomenclatura, porque pode ser um excesso de trabalho, tanto do bastidor quanto da frente, né? Isso que você comentou o burnout ele veio do excesso de trabalho fora o emprego que a sua mãe tinha, de repente, ou ali somou com as duas coisas, né? Então, quando a gente olha hoje a multiplicidade do ser humano, né? E quando a gente fala até nos diversos papéis que a gente desempenha, também enquanto mulher, cuidando da casa e tudo mais, isso pode sim ser um acúmulo, porque eu tenho o desgaste com o trabalho, o estresse todo com o trabalho. Quando eu chego em casa, que deveria ser o meu tempo de descanso, de recuperação, às vezes eu não tenho.
E aí isso vai acumulando e aí chega nesse ponto extremo, né? Onde de fato a pessoa precisa parar. E aí, para a gente encontrar um equilíbrio, né, Clau, é importante que a gente entenda que a gente precisa colocar limites. Porque senão, como, né, a Belka comentou assim, quando a gente não coloca um limite, o limite ele é colocado na nossa vida. Então, eu entendo, né, que as pessoas precisam trabalhar, mas a gente precisa entender também o valor da saúde. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define saúde como completa sensação de bem-estar físico, mental e social e não só ausência de doença. Mas a gente ainda naturalmente, quando tem uma dor no joelho, a gente vai tranquilo para o hospital. Quando a gente tem um desconforto, a gente naturaliza isso, né? De, só devo estar cansada, só devo estar um pouquinho irritada, chateada. E não é valorizado pelas pessoas o descanso, porque a sociedade que a gente vive produz o quanto mais melhor, sem considerar a nossa saúde, né? Então o ponto é, a gente precisa entender qual é o limite. Talvez, Clau, o seu limite para o trabalho pode ser diferente do meu, pode ser diferente do da Belka, né? Não é sobre quem trabalha mais, é sobre quem também tem uma possibilidade de descanso maior, um suporte maior, alguém que ajuda em casa, tudo isso conta, né? Mas a gente precisa prestar atenção. Como eu estou permitindo que me tratem nas minhas atividades, no meu trabalho, né? Hoje o assédio é considerado um crime. É até um ponto onde já foi muito naturalizado o gritar, o xingar com o colaborador. Hoje isso não é mais uma possibilidade, né? Mas a gente ainda muitas vezes permite, naturaliza isso, né? De que o chefe pode gritar, falar alto, brigar e a gente precisa do salário, logo a gente precisa aceitar. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente aceita, porque isso vai gerar um resultado muitas vezes adoecedor. Perfeito. Belka, eu estou olhando essas imagens encantada. Obrigada. Esses desenhos são todos seus? Todos meus. Esse sempre foi o seu trabalho, sua atividade? Não. Eu trabalhava no mundo corporativo e fui muito feliz. Eu até digo que só está vulnerável a um burnout quem é feliz e gosta do trabalho, né? Porque senão você sai e não tem esse compromisso, essa reciprocidade com a empresa. Porém, né, passei uma fase mais difícil, como a Tati trouxe, a chefia, o time, o suporte, tudo isso influencia. A gente fala, não, eu estou fazendo isso, mas eu sei por que eu estou fazendo isso, a causa é nobre. E eu passei meses muito difíceis e fui demitida. Em especial porque a minha performance tinha caído, eu estava adoecida. E o burnout traz perda de memória, traz... Eu participava da reunião, eu não me lembrava do que havia sido conversado. Assim, e eu comecei a achar que era eu, né? Eu falei, nossa, eu sou muito ruim mesmo. Então começa uma confusão de... Não sei onde isso começou e não sabia dosar. E logo depois que eu fui demitida, eu perdi o meu pai. Então, eu falo, o tripé da vida ali, saúde, família, emprego, estava no chão. Mas daí a arte, eu falava assim, eu estou com vontade de canalizar isso de alguma forma, porque eu fiquei sem rumo. E me coloquei um compromisso de criar uma arte por dia, por 100 dias. E assim foi, e eu deixei isso aberto no Instagram, as pessoas participaram, olha que legal. E eu mesma via como os meus desenhos estavam escuros e de repente poluídos e de repente eles começaram a clarear e ter mais espaço e florescer e colorir. Então assim, eu acabei de forma intuitiva me colocando num trabalho de cura através da arte. E posteriormente eu fui descobrir que a colagem, que é a plataforma que hoje eu trabalho, ela é uma ferramenta incrível de arte-terapia, justamente para organizar pensamentos, reelaborar, desconstruir. Então, foi tudo de forma muito intuitiva, mas hoje, para mim, traz um propósito muito maior. E eu trago e estimulo que as pessoas façam e participem justamente para ter um momento de bem-estar. É lindo demais, Obrigada. Eu estou impressionada. Isso é colagem, chama? Isso é uma colagem. É assim que chama a técnica? Ela é um pouco diferente da colagem tradicional, porque a colagem, hoje as pessoas pegam um elemento de revista, recortam e compõem. No caso, eu desenho, recorto e redesenho com o recorte, né? Às vezes na colagem sai um desenho diferente também. Então, assim, o processo de criação, ele é
desde o primeiro risco até a etapa da colagem, que às vezes uma coisa sai do lugar, então ali você tem que continuar criando. E essa é a grande analogia que eu faço com a vida, porque nem tudo sai como a gente planejou, às vezes acontecem erros, às vezes respinga um pedaço, um pouco de cola em alguma coisa que estraga, daí eu falo, como é que eu aproveito isso? Aconteceu, é um fato, eu vou ter que lidar com isso. Então, como que eu transformo isso e ressignifico? E você foi fazendo isso e foi ressignificando a sua dor, o seu momento de burnout, de esgotamento total. Exatamente, E Cláudia, ela foi fazendo isso intuitivamente, né? Mas a gente estava até conversando o quanto a colagem, né, e a técnica da arte, não necessariamente ela vem como uma terapia sustentada na ciência, mas é terapêutico, porque possibilita muito um momento meditativo, onde você está ali, sem pensar em tantas outras coisas, criando a sua própria experiência. Às vezes o ambiente favorece, né? Você pode pôr uma música. Então, para quem está em casa, inclusive nos assistindo, né, é valiosíssimo esse tempo, sabe? Um tempo um pouco mais off, um pouco mais desconectado. A gente fica o tempo inteiro conectada com as coisas e não se permite criar, expressar aquilo que tem uma representação para a gente de vida e que às vezes vira um trabalho lindo, né? Como esse. Perfeito. Tati, burnout é a mesma coisa que estafa? Você já falou que não é a mesma coisa que esgotamento, mas que estafa é a mesma coisa? É diferente, né, Cláudia? Vem um pouco mais próximo a essa ideia do esgotamento, né? A estafa, o esgotamento, ele caracteriza um cansaço severo, mas que ele é recuperável se eu tiro um tempinho de férias, se eu descanso, eu me recomponho. Sabe férias quando a gente inclui uma atividade física diferente, você tem um tempinho para almoçar com mais calma, e aquilo traz um respiro para a gente, recompõe, e a gente usa a expressão de estou pronta para outra, né? Então a estafa, o esgotamento, eles trazem um pouco mais dessa possibilidade de reparação do que o burnout, né? O burnout não tem tratamento? O burnout, ele tem tratamento, mas ele precisa primeiro ser diagnosticado, né? Eu primeiro preciso entender o que eu estou vivendo e os sintomas que ele traz, né, na vida, que são muitos, né? Então, irritabilidade, um dos finais, assim, é a própria agressividade, porque assim, Cláudia, imagina quando a gente está muito cansado. Sabe quando você fica uma noite inteira sem dormir? No outro dia, memória totalmente afetada, disposição completamente afetada, a gente fica irritada, né? Então, o burnout ele vai trazendo muitos sintomas que às vezes são sutis, a gente precisa entender, né? Que de fato se tem ali um diagnóstico, que hoje é possível um diagnóstico, né? Conferido ali pelo psicólogo, também pelo psiquiatra. Essa identificação na própria conversa, onde você percebe o comportamento da pessoa, identifica, temos um burnout, ou seja, tem uma relação estressora provocada pelo trabalho. É onde se pode tomar as medidas necessárias também para o enfrentamento. Qual que é a dificuldade? É super possível, né, a gente passar pelo tratamento do burnout e as pessoas retomarem suas atividades de forma cotidiana, normalmente. Qual que é o ponto? A gente precisa estar disposta, né, Cláudia? Como para qualquer tratamento que a gente faz. Então, você faz um tratamento para a pele, você tem que ir lá passar o seu creminho, fazer a limpeza do rosto, dá trabalho, né? Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. Muitas vezes a pessoa ela quer sair de uma condição ali de burnout, mas ela não quer deixar aquele trabalho, porque ela tem um bom salário. Ela não quer deixar aquele status, às vezes, profissional, né? Quando que as pessoas deixam? E esse que é o ponto. Quando cai num excesso. Então, já ouviu aquela coisa de CEO da empresa tal agora resolveu pedir demissão e empreender em uma coisa, né, menor. Por que que isso acontece? A gente tem uma tendência a deixar as coisas caírem no extremo, no radical, para que a gente possa, então, tomar uma medida, né? Parece que fazer uma movimentação de eu não estou dando conta disso é como se fosse fracasso. Mas, na verdade, é muita coragem, né? Eu dizer assim, olha, eu estou conseguindo, chefe, eu estou conseguindo até aqui. A partir daqui, isso está um pouco demais para mim. Será que eu não posso ser realocada para essa outra atividade, onde eu tenho mais habilidade, onde eu posso contribuir mais, né? A gente precisa aprender a comunicar também a nossa dor. Porque ninguém tem obrigação de saber, né, Cláudia? Olhando aqui do lugar dos gestores também, é difícil você entender que cada pessoa é uma pessoa, como lida com cada uma. Mas a gente pode comunicar. Então, olha, para mim tá muito, eu preciso de uma pausa, né? E o que vai acontecer a partir daquilo
a gente tem que estar disposta a correr o risco, né? Senão a gente vai viver doente. Perfeito. Vou chamar a sua participação. Manda sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial, mas vou deixar uma pergunta aqui. Já que a gente entendeu que o burnout tá ligado à nossa ocupação, e aí a lei prioriza, o CID, né, o Código Internacional de Doença, prioriza quem trabalha fora. Você deu esse caminho da pessoa que trabalha, poder conversar com o gestor dela. O que fará, então, a minha amiga que está assistindo ao Vida Melhor, que é dona de casa, que não trabalha em empresa nenhuma, mas que ela não está com estafa, nem com esgotamento. Ela realmente já pifou, ela está com burnout. Ela está exatamente com os sintomas descritos aqui. Você responde daqui a pouquinho? Respondo. Então, tá bom. Eu volto já. Perguntas para a Belka, perguntas para a Tati. E a gente vem com esse assunto daqui a 2 minutinhos, tá bom? Lá. Só que Tati, Belka e você que tá em casa com a sua pergunta, né? Deixei a dúvida no ar, Tati, porque eu tô, desde a hora que eu pensei nesse tema, pensando, meu Deus, o que a dona de casa... Porque já é tão injustiçado, as pessoas ainda falam assim para elas que trabalham em casa, que não trabalham na rua, né? Ai, você não trabalha? Como se não tivesse nada para fazer em casa, né? É uma injustiça, você concorda? Injustiça. E você sabe que até com a minha arte, algumas pessoas falam, como é bom não fazer nada. Mas, gente, é o meu trabalho, né? Não... É uma falta de respeito isso, né? Sim. E olha, a dona de casa trabalha é um trabalho que não tem fim. Não tem fim. Não tem fim, é E aí? verdade. Então, Clau, a mesma coisa sobre comunicar o desconforto, né? De encontrar ali um limite. Então, sabe aquela pessoa que você falou que já acorda de biquíni? E aí a dona de casa vai precisar dizer para essa convidada, olha, antes de você ir para a piscina, você não me dá uma ajudinha aqui com a louça, sabe? Porque muitas vezes a própria pessoa, ela tolera essa sobrecarga, né? Essa coisa do deixa que eu faço, não, pode deixar, é rapidinho, né? Então também deixar que as pessoas contribuam e sinalizar que está sendo sobrecarregada ali com aquela visita ou com aquela quantidade de atividades, né? Então, a gente precisa também dizer, muitas vezes, aquilo que a gente não diz não pode ser transformado, ninguém tem obrigação de saber. Faça combinados, minha amiga, faça combinados. Não só com as visitas, mas com a família também. Também. Junta, faz aquela reunião de diretoria, não fala pra você fazer reunião de diretoria, você é a diretora da sua casa. Fala, gente, senta aqui. A partir de hoje, eu preciso muito mais ajuda de vocês, porque eu não estou dando conta. Então, a partir de hoje, Belka vai retirar o lixo, fazer as camas, a Tati vai lavar a louça, eu vou fazer a comida e ponto. É isso. Sem problema nenhum, se você precisar sair para descansar, para... Exato, pode ser também. Museu. Esse final de semana eu não vou fazer nada, eu preciso ficar deitadinha na cama, né? Enquanto a pessoa faz, Clau, ninguém vai se oferecer para fazer, porque acha que está tudo bem, tem alguém fazendo. Então, às vezes, também é um pouco de responsabilidade nossa não comunicar e não pedir ajuda. Pedir ajuda não é feio, a gente precisa de ajuda para fazer as coisas. É uma forma da gente dividir tanto a tarefa quanto o bônus também. Depois dá para descansar juntos, um momento maior em família, né? Também é importante. A Beatriz Santos quer saber como saber se estou com burnout. Qual a dica que você que já teve burnout daria para ela? Para mim, Beatriz, foi quando quando chegou em mim essa despersonalização. Eu não me reconhecia, não reconhecia as brincadeiras que eu costumava rir, eu não ria mais. Até ofensas que eu escutava, eu falava, nossa, isso costumava me incomodar. E eu só percebi que eu tinha me recuperado do burnout quando eu voltei a reconhecer essa pessoa. Eu falei, eu gostava olha que legal, estou feliz com isso. Eu falei, acho que agora eu posso dizer que estou curada do burnout, porque eu voltei a me reconhecer. Mas fora esse sintoma, que eu acho que é um sintoma bem grave, é o corpo avisando. Queda de cabelo, dor de cabeça, porque a gente fala, não, é só uma dor de cabeça, não é normal ter dor de cabeça, não é normal ter gastrite, não é normal ter queda de cabelo dias e dias e dias, né? Então o corpo avisa, a gente precisa estar ligado para escutar. Perfeito. Tati. É também importante entender, né, Bia, se você não gosta do seu trabalho e aí se sente insatisfeita, porque às vezes para algumas pessoas vem isso, poxa, tenho que trabalhar de novo, segunda-feira e lá vou eu, mas às vezes não é um cansaço extremo, é só um desconforto com relação ao trabalho. Então é importante avaliar isso também
Você se sente recuperada, né? Você consegue se recuperar ou não? Parece que o cansaço só cresce, só aumenta, o descanso não mais dá conta, irritabilidade, agressividade com as pessoas, dores de cabeça, né? Isso tudo vai sinalizando uma necessidade de cuidado com o burnout. A Fernanda Silva está querendo saber qual é a diferença do burnout para a síndrome do pânico e para a depressão. Tanto nos sintomas quanto nas causas. Vamos lá. Burnout, síndrome... Tá. A depressão, a gente está falando de um humor triste, né? E um humor triste de forma recorrente, porque ficar triste um dia ou outro, a gente fica mesmo, e isso é normal, tá? Uma depressão não curada, ela pode ir levando a uma condição também de uma ansiedade extrema e, consequentemente, desdobrar em uma síndrome do pânico, que é qualquer situação parece tão perigosa e tão tensa que eu prefiro não me expor. É quando a pessoa começa a ir se fechando, né, nas atividades cotidianas e já não aceita mais um convite, sabe? Já não se expõe mais em situações que antes fazia. A depressão e o pânico vêm muito mais dos transtornos depressivos e ansiosos, e o burnout, de novo, ele vem muito mais sobre uma condição de estresse, né, de sobrecarga com o trabalho. As duas coisas podem se encontrar. Se eu estou insatisfeita com o meu trabalho e tenho burnout, necessariamente eu posso ter depressão? Não necessariamente. Pode vir como acometimento, um humor triste, mas são coisas diferentes e é importante avaliar de forma separadas. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Gabriela Garcia, boa tarde. Como posso me dedicar, me esforçar e fazer meu trabalho sem ter burnout? Quem quer responder primeiro? Eu sempre trabalhei muito e era muito prazeroso. Até como não tinha essa questão da... Meu Deus, a música, o pessoal fala, né, que domingo à noite começa a dar um nervoso, porque amanhã vou ter que trabalhar. E eu nunca tive isso, né? Na verdade, quando isso começou, eu falei, tem coisa errada aí. Ou a alegria exacerbada na sexta-feira, né? Falar, graças a Deus, acabou, né? Então, assim, é muito gostoso. Eu acho que o importante, primeiro ponto, o limite, né? Que a Tati trouxe. E depois, ter o tempo para você. É importante, sim, ter o tempo para a sua atividade favorita, seja um esporte, seja uma arte, o que for. É importante você alimentar a alma, né? Assistir um filme, ficar com pessoas que te fazem se reenergizar. Então, bem no viés, né? Nada técnico, mas é bem no viés da vida, assim, curtir a vida e não só trabalhar. Perfeito. A Belka está trazendo a experiência dela aqui, porque ela passou pelo burnout, conseguiu ressignificar esse momento. Mas a gente também tem a Tatiane Moço, que é psicóloga. Como é que a psicologia vê isso? Como é que ela pode se dedicar, se esforçar, fazer o trabalho sem ter um burnout? Gabi, descanse. Isso é importante, Clau. A gente entende que a ausência do descanso é o que vai fazer a gente performar melhor. E é o contrário. O descanso, ele é parte do processo. Quanto mais ela consegue incluir um descanso na vida dela, mais preparada ela vai estar para produzir de forma efetiva, sem o adoecimento. A gente está muito acostumado, tem até um livro que eu gosto bastante, chama Sem Esforço, porque a gente está muito acostumada com a ideia de, nossa, olha como ela trabalha muito, né? E o sucesso muito atrelado aos excessos, né? E, na verdade, o que vai fazer a gente performar melhor, mais e melhor, é justamente entender que o descanso também é necessário. Perfeito. A Ana Lívia está trazendo talvez o contrário de tudo que a gente está falando. Ela diz assim, dedico minha vida toda ao trabalho. Não tenho outra perspectiva a não ser o trabalho. Dizem que posso ter um burnout, mas não sinto nada. Me sinto bem em trabalhar. Devo me preocupar? Deve estar alerta, né? Não necessariamente é uma preocupação, mas um sinal de alerta, sim. Porque, Clau, hoje ela tem toda essa possibilidade, essa relação com o trabalho. Mas, quando a gente aposta todas as nossas fichas em uma determinada coisa, se amanhã ou depois esse trabalho não reconhece por algum motivo, né? O mundo corporativo tem seus próprios interesses. E se o trabalho não quer mais ela ali? O que vai ser se ela enxerga a potência dela toda relacionada ao trabalho? Então, você não precisa deixar de trabalhar. Se você é feliz no seu trabalho, siga fazendo aquilo que você ama. Mas
entenda que você não é só o seu trabalho e que você vai precisar também ser uma pessoa pessoalmente ali, sabe, com o CPF, vivendo a sua vida de forma Me chamou a inteira. atenção quando ela fala, dedico toda a minha vida, né? Eu pensei, e o momento de assistir a um filme, de ler um livro, Estar com a de ouvir família. uma música, de estar com a família. Talvez vocês falem, não, eu sou sozinha, sou introspectiva, mas o momento de fazer exercício físico, né? Isso tudo é importante. Super. É isso. E fazendo um gancho com o que ela trouxe, é bem isso. Quem é você? Se não te quiserem mais nessa empresa, né? Quem é você, apesar disso? Que acho que é essa essência que a gente não pode abandonar. Sabe que eu tenho conversado muito com as minhas seguidoras no Instagram sobre esse detalhe de quem é você depois disso em relação à saída dos filhos, né? Que é a fase que eu vivo, meus filhos são casados, a mais nova recém-casada tem 1 ano de casada. E eu falo muito sobre isso, porque as pessoas falam, como é que você sobrevive com o ninho vazio? Eu falo, não, meus pais saíram para viajar e eu estou fazendo uma festa aqui sozinha. É mais ou menos isso, os filhos foram, agora é meu momento com o Ricardo. Mas eu entendo também que dá saudades, né? Mas a gente só fica bem se a gente não fez deles a única razão da nossa vida, e não pode ser. É muito peso, inclusive, para o trabalho, muito peso para os filhos, né? Ninguém tem que ser a razão da sua vida. A não ser você mesma. Né? Perfeito. Olha, amei nosso bate-papo. Podíamos ficar conversando a tarde toda, né? Sim. Vocês gostam dessa conversa de mulheres? Então, conta pra gente, quero saber. Tatiane Mosso, que é psicóloga, tá no Tatiane Mosso Psicóloga. Tatiana Mosso Psicóloga. O WhatsApp dela, você já pode, inclusive, marcar uma consulta, é o 119-8106-6296. Aí no vídeo, 119-8106-6296, clinicatatianemosso.com.br. E a Belka, que é essa artista plástica maravilhosa, que eu fiquei encantada com o seu trabalho. Tudo lindo. Eu fiquei olhando aqui e viajando enquanto você estava. Inclusive, esse é seu. Ai, que lindo! Amei! Ai, mas vai para um lugar muito especial na minha casa. Lindo! Obrigada. Amei. Amei mesmo, de coração, que trabalho lindo. Eu tava olhando aqui e falei, gente, já imaginou a gente com o painel aqui da Belka? Que show! Fica maravilhoso demais, muito chique. Ó, Belka, e ela tá no belka.com.br, tá? Belka com C lá no Instagram e belka.com.br. Muito obrigada pelo presente. Daqui a pouquinho eu já boto ali na minha mesinha, mas deixa eu dar um beijo em vocês. Obrigada por tudo. Amei revê-la. Até a próxima. Prazer. Belka, obrigada. parabéns pelo trabalho. Obrigada até a próxima. pelo convite, Volta até a pra próxima. gente falar mais sobre Tá bom. tantos assuntos. A gente tem tantas possibilidades, né? Muitas. Não existe uma única razão na nossa existência. A gente pode tantas coisas e a gente precisa realmente valorizar todas as coisas que envolvem a nossa vida, né?